Olá, pessoal. Agora eu vou começar a falar para vocês, né, sobre a matéria mesmo em si, né? Então, os conceitos mais batidos mesmo, né? Vou martelar ali alguns conceitos para vocês, né, para que a gente dê continuidade na conceituação, né? Na verdade, o início, né? Porque aquela introdução que eu fiz, ela teve ali, né, umas nomenclaturas, algumas coisas meio jogadas. Eu vou repetir aquilo de uma maneira um pouco mais, né, bem definida agora, para que vocês consigam entender melhor toda aquela conceituação, beleza? Então, esse vídeo eu vou falar mais sobre modelos, né, e sobre Laplace, e depois eu vou falar um pouco sobre função transferência e diagrama de blocos no próximo vídeo. Então, aqui a gente vai falar sobre uma coisa que vocês já aprenderam, né? Vocês aprenderam desde física, né? Começa a falar ali em mecânica, cinemática, né? Então, dinâmica, aí passa por dinâmica de mecanismos, né? Então, vocês começam a ter uma ASD, né? Então, tem toda uma modelagem de mecânica mesmo. Aí vocês também têm elétrica, então a gente vai ter algumas modelagens elétricas. Eu não vou ficar explicando para vocês as leis que regem. Então, por exemplo, em mecânica, eu não vou falar de lei de Newton para vocês, né? Como que você faz um diagrama de corpo livre, como que você, né, faz uma modelagem massa-mola, né? Isso, teoricamente, vocês já deveriam saber, né? Mas se vocês tiverem dúvidas, a gente pode, né, tirar dúvida também nas terças-feiras, né, como eu já comentei. Enfim, né, não vou falar disso, eu só vou relembrar alguns conceitos que a gente vai utilizar. Não vou falar, por exemplo, de lei de Kirchhoff, né, que a lei de malhas, para que você modele um sistema elétrico, por exemplo, né? Não tem essa necessidade nesse curso. Mas se vocês tiverem curiosidade, no livro do Ogata, né, que eu estou usando como base, que vocês têm acesso lá na biblioteca virtual, vocês podem, né, olhar lá, ele explica muito mais aprofundado, né? Eu considero, né, em aula uma coisa a mais, né, se eu fosse fazer isso, né? Então não vejo por que a gente fazer isso aqui. Mas se vocês tiverem dificuldade, repito, né, vocês podem falar comigo na aula síncrona. Então, entrando realmente agora, né, nos conceitos. A engenharia, né, a gente tem essa modelagem, e eu acho até engraçado, né? Tem alguns alunos aí que falam assim, a gente só estuda modelo simples, linear, né? Mas é porque a gente estuda, né, de uma maneira mais simplificada mesmo, porque é como as coisas funcionam, né? A gente não precisa modelar uma coisa tão detalhadamente, né? Que a gente vai ter aquele comportamento não linear. Só que assim, o comportamento não linear, às vezes, daquele sistema, ele não faz diferença, né? Por isso que a gente prefere estudar esses problemas de forma aproximada. E essa forma aproximada é fazendo um modelo simples que vai ser representativo, né? Então, como eu falei lá na nossa aula de introdução, ele precisa ser representativo, não é que ele vai ser um modelo qualquer, né? Você precisa observar que essas é, é, características, né, que você está desprezando, né, ela é realmente desprezível, né? Se você confirmou isso, ok, a gente tem um modelo que é representativo, né, e ele vai ser suficientemente próximo para a gente fazer o estudo que a gente precisa. E esses problemas, né, que a gente faz, né, então, como tenho falado, a gente vai fazer a partir de modelos matemáticos. Então, a gente vai fazer um modelo físico, sim, né, mas a gente precisa fazer uma modelagem matemática, né, porque é com ela que a gente vai trabalhar, né? A gente vai fazer todas as simulações que a gente precisa, vai obter resultados de projetos
né, que seja de controle, né, no caso que a gente está estudando aqui, mas um projeto mecânico, de resistência, né, que seja, são modelos matemáticos. Então, a gente precisa obter equações matemáticas que representam, né, de forma adequada o comportamento do sistema. Esses modelos matemáticos representam, portanto, um sistema real que, por sua vez, são representados através de modelos físicos esquemáticos. Então, por exemplo, aqui embaixo a gente tem um modelo físico, né, de um carro. A gente vê aí, né, que, não sei se vocês chegaram já a mexer com isso, mas é modelo de um carro, né? Então, a gente tem aqui uma mola que representa a relação do pneu com o chão, né, a suspensão, a pessoa aqui, né, também é representada com a massa mola. Enfim, a gente tem um modelo físico. Esse modelo físico pode ser traduzido no modelo matemático, que é o que a gente precisa, né? Então, sistemas mecânicos complexos, veja que eu estou falando de um carro, né, pode ser representado por um modelo muito simples, dependendo, né, do que você precisa, dependendo das necessidades do seu projeto. Então, veja que nesse caso, né, eu quero saber quais são as primeiras frequências, né, que vão poder causar algum desconforto no passageiro, né, ou no motorista que seja, né? Porque a gente tem frequências que a gente passa mal, né? A gente não pode sofrer essas frequências. Então, preciso construir o carro de maneira que as frequências naturais do carro fujam dessas frequências. As primeiras frequências eu não preciso de ter uma modelagem muito grande, muito específica, né? Alguns poucos elementos ali já vai ser suficiente para definir qual que é, né, de forma aproximada, as primeiras frequências naturais do sistema. Isso já me basta, né? Não preciso fazer uma modelagem, né, com os vários elementos que tem no carro, né, perdão, de banco, motor, né, se tem um pouco mais de massa na frente, um pouco mais de massa atrás, não tem tanta essa necessidade, né? Já dá para a gente ter uma boa noção, beleza? Então, agora focando mais nos sistemas que a gente vê no dia a dia, né? A gente vê sistemas elétricos, mecânicos, que podem ser subdivididos ali em translacionais e rotacionais, sistemas térmicos, hidráulicos, pneumáticos, e você pode juntar os sistemas também, né? Colocando sistemas eletromecânicos, os sistemas pneumáticos com elétrico, né? A gente tem muita coisa que aí você começa já a entrar num mundo bem complexo, né? Você consegue ter máquinas bem complexas, né? Mas aqui eu vou falar só desses três primeiros aqui, né? Que é elétrico, translacional e rotacional, de forma sucinta, só para a gente ter uma noção do que eu quero que vocês saibam. Mas lá no livro tem tudo isso aqui, tá, gente? Tem térmico, tem hidráulico, tem pneumático. Mas não tem por que eu ficar repetindo isso, né? Não cabe, né, a disciplina de controle fazer isso, tá? Mas se vocês tiverem dúvida de como fazer um modelo, podem falar, não tem problema. Então, o elétrico, né? O que eu espero que vocês saibam? Essas relações aqui, né? Por quê? Porque essas relações é que vai nos dar como que funciona as transformadas de Laplace. A gente vai chegar lá. Por que a gente precisa saber o que é derivada, o que é integral, o que é o quê? Então aqui, ó, o capacitor ele vai ter uma relação da tensão com a corrente que passa nele, né, como uma integral. Então, 1 sobre C, a integral da corrente, né? E a corrente, né, por sua vez, é o inverso, é a capacitância aqui, né, vezes a derivada da tensão, ok? E se a gente for colocar a carga, né, a gente sabe que é a carga que está no capacitor, né, vezes 1 sobre a capacitância da tensão que está no capacitor. Isso é, né, a formulinha ali básica de sistemas elétricos, beleza?
Resistor, né, a gente sabe bem direto que a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Né? O inverso é simplesmente 1 sobre R, ok? E aí a derivada da carga que passa ali na corrente, que é a corrente, né? Então a derivada da carga que passa no resistor, né, vezes a resistência, vai dar a tensão. Indutância. A indutância, ela tem, né, a tensão, indutância não, né? O indutor, né, possui uma indutância que vezes a derivada da corrente que passa no indutor, né, vai ser igual à tensão nos terminais aqui do indutor. Então, fazendo o inverso aqui, né, a gente tem que a corrente é a integral da tensão, né, vezes 1 sobre a indutância. E aqui a gente tem uma segunda derivada aparecendo da carga, né, vezes a indutância que nos dá a tensão. Então, veja que se a gente for sempre modelar usando a carga, a gente tem só, né, derivadas. Isso é bem interessante quando a gente for fazer, né, uma modelagem aí, sistema elétrico. Agora, falando de sistemas mecânicos, né, translacionais, é o sistema massa-mola-amortecedor, né, clássico. Então, é a mesma coisa. A gente tem lá, né, a mola que é K vezes 1x. Né? A gente tem essa funçãozinha aqui. A gente tem a derivada, que vai ser, né, dx dt, dando a velocidade, vezes o amortecimento vai dar a força que o amortecedor dá, né? E a segunda derivada, que é a aceleração, vezes a massa, dá a força que age nessa massa aqui. Então, a gente tem também a mesma coisa, né? As derivadas aqui, quando a gente tem falando em espaço. Se a gente fala em velocidade, a gente tem a integral aqui e a derivada aqui, né? Não sei se em modelagem vocês falaram disso, né, mas tem uma definição de impedância lá. Se vocês tiverem uma curiosidade, né, tem essas definições aqui em relação à velocidade, porque a definição de impedância depende da velocidade e não da posição aqui, né, que ele precisa ter uma integral e uma derivada. Mas isso é só uma curiosidade, tá? Se vocês quiserem dar uma procurada depois. Sistemas rotacionais, então a mesma coisa, né? Então, a posição angular vezes o K da mola vai nos dar a torção, né? A derivada dessa posição, né, que é a velocidade angular, vezes um amortecimento ali do amortecedor, vai nos dar a tensão. E a segunda derivada vezes o momento de inércia vai nos dar o torque, né? Estou falando torção, mas não é torção, é o torque. Beleza? Enfim, então a gente tem essas mesmas equações ali, né, que tem a posição multiplicando uma constante, né, a derivada da posição multiplicando outra constante, a segunda derivada multiplicando a constante. Então veja que quando a gente faz, né, essas modelagens pensando nessas variáveis aqui, tanto nessa variável de posição angular, na posição linear e carga, a gente só tem derivadas. Isso é bem interessante na hora que a gente for fazer a transformada de Laplace. Tá? A gente vai ver isso por quê. Então, como eu falei lá no começo, a gente vai ver sistemas lineares. E isso é muito por conta, né, que a transformada de Laplace ela funciona apenas para equações, né, diferenciais lineares. É por isso, a gente não consegue utilizar, né, quando a gente tem uma derivada ao quadrado ou seno da derivada, né? A gente não consegue fazer isso, o seno da função. A gente não consegue usar a transformada de Laplace aqui para que a gente obtenha, né, todo toda a nossa metodologia ali para estudar as resoluções dessas EDOs. A gente precisa que as EDOs sejam lineares para que a gente tenha essas características aqui. Então a gente tem, né, que a transformada
de Laplace, ela é definida dessa maneira aqui, né? Então, de 0 até infinito, da função vezes o e elevado a menos st vezes dt, né? Vezes dt não, né? Perdão, né, gente? A integral dt. A gente tem que, quando a gente multiplica a função f de t, a transformada ela também fica multiplicada por k. Então, a mesma coisa acontece com somas, né? Isso tudo ela vem porque ela é uma transformada linear, ok? Isso aqui ela é da definição, então por conta do menos st aqui, se a gente tem essa função multiplicada por e elevado a menos at, é a mesma coisa que você fizer a transformada somando o a aqui, né? Porque você ficaria com um menos s mais a aqui, né? Dentro de parênteses. É a mesma coisa. T menos t, ele inverte aqui, né? Você acaba aparecendo um menos st aqui na frente, que é um atraso. E um a multiplicando o tempo, ele aparece dividindo aqui na nossa transformada. São algumas características que a gente não vai usar muito, tá? Para falar a verdade, a gente não usa muito isso aqui. A gente vai usar mais essas características aqui de baixo. Por quê? A gente precisa que as derivadas, né, tenham condições iniciais nulas. Então veja que quando a gente faz a derivada da função no tempo, é a mesma coisa que a gente multiplicar por um s menos a condição inicial dessa função. Se isso aqui for diferente de zero, gente, a gente vai ter uma equação que a gente não consegue trabalhar, né? Então, sempre quando a gente vai estudar sistemas com transformada de Laplace, a gente vai considerar que as condições iniciais são zero. Então, aqui é a mesma coisa. Veja aqui, né, que a condição inicial tanto da função quanto da derivada, né, precisam ser zero para que, né, a nossa segunda derivada tenha só o s quadrado. E assim por diante. Ok? Então, sempre quando a gente tem uma derivada, é você pegar a transformada e multiplicar por s. Duas derivadas, a transformada e multiplicar por s quadrado, né? N derivadas, pegar a transformada e multiplicar por s elevado a n. E precisa que todas as condições iniciais sejam nulas. Então lembrem-se disso. Se vocês se depararem com algum sistema em que a condição inicial não é nula, você precisa fazer com que a condição inicial, você precisa de alguma maneira, né, reescrever o modelo, reescrever o seu sistema para que a sua condição inicial seja nula e você tenha, né, essa mesma conclusão aqui, porque senão você acaba caindo, né, em sistemas que vai aparecer esses termos e o que a gente vai estudar não serve. A gente precisa que as condições então iniciais sejam nulas. Lembre-se disso. E a gente vai usar essa característica da derivada, né? Então, como eu falei, então voltando aqui no modelo, olha, se a gente tem a derivada da posição, né, vai ser a transformada da posição vezes o s. Né? Se a gente tem a segunda derivada, vai ser a transformada da posição vezes s quadrado. A gente sempre vai usar isso ao nosso favor para fazer as nossas contas. Integral é a mesma coisa, né? A gente vai considerar que é a integral de 0 até infinito, aqui 0 até t, né? Ela é a divisão por s, então é o contrário. Então, se a gente integrou várias vezes, né, vai ser s quadrado, s cubo, s elevado a n dividindo. Se a gente quer saber, né, qual o valor no infinito de uma função, a gente tem que fazer o limite de s tendendo a zero de s vezes o f a transformada da função f. Né? A gente precisa saber isso daqui, porque isso aqui é muito importante, porque a gente precisa saber
né, para qual ponto, né, para qual é o valor que vai a nossa função no tempo quando a gente está, né, estudando as funções em Laplace, tá? Então a gente precisa ter isso em mente na hora que a gente for fazer algumas definições lá, ok? Bom, dessa parte de modelagem é isso, tá? Então, vocês precisam saber algumas características de Laplace, então principalmente essa questão das derivadas, que a gente vai usar bastante. Então, quando você chega no modelo que tem as derivadas, só colocar os s's na frente, né? Precisa saber também essa questão da integral, porque a gente vai usar um pouco isso, principalmente a hora que a gente for falar de controle, né? Tem controle integral. Isso daqui a gente precisa saber, porque o teorema do valor final, ele vai dizer para onde que a nossa função em Laplace vai no tempo infinito, beleza? Sabendo disso aqui, eu já fico feliz. Vocês precisam saber também, né, essas equaçõezinhas e fazer um modelo, né? Mas isso eu acho que não cabe, né, para que eu fale para vocês como fazer, né, porque vocês precisam ter isso já de outras disciplinas, ok? Bom, por hoje é isso, né, nesse vídeo. E aí eu vou falar agora um pouco sobre os diagramas de bloco e função transferência também. Ok? Até mais, pessoal.